Graças a Deus. O pastor Carlos está terminando, ou já terminou de construir o templo dele para agora. Nós estamos muito felizes com a pastor Vitória. Entendeu? Estamos muito felizes porque seu filho está se recuperando. Cremos, pastor, ele vai ter sequência para a glória do Senhor. Estamos aqui nessa noite para louvar, exaltar e bendizer e engrandecer o nome dele. Já quero aproveitar aqui a oportunidade e agradecer todos que acompanharam o pastor Carlos, que fazem parte do Ministério Paz e Vida. Sejam muito bem-vindos a essa igreja. Todos também que nos visitam nessa noite, sejam muito bem-vindos. Sintam-se em casa e tenho certeza que vocês irão sair daqui nessa noite ricamente abençoados pelo Senhor. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar o instrumento de Deus nessa noite. Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, pelo privilégio de receber esse varão de Deus aqui nessa noite. Senhor, o Senhor me falou que era ele, e aqui ele está. E eu te peço que o Senhor o use de uma forma grandiosa, como assim sempre o Senhor tem feito. Senhor, eu nem te peço que o Senhor use como nunca o Senhor usou, porque do tanto que o Senhor tem usado aqui, nessa igreja, para falar conosco, nos basta. Que o Senhor seja com ele, o Senhor o abençoe sua esposa, seus filhos, seu ministério, sua igreja, todas as áreas de sua vida sejam ricamente abençoadas. Toma aquele tempo, Senhor amado, que eu creio, se não inaugurou, está sendo finalizado. Se falta alguma coisa ali, Senhor amado, que venha, Pai, da tua parte, do bom e do melhor. Eu te peço, Pai, o melhor que existe para as igrejas, o melhor que existe para os templos, seja colocado ali na igreja onde o teu filho pastoreia, na igreja onde o teu filho é o presidente daquele ministério. Nós assim oramos, te pedindo, Pai, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Tome seu assento. Eu quero agradecer pelas palavras do meu amigo pastor José Bezerra. Fico lisonjeado, pelo carinho. Sempre que venho a esta casa, verdadeiramente eu me sinto em casa. Eu sou muito bem recepcionado aqui. E eu louvo a Deus por esta igreja, por este ministério. Fico feliz de estar aqui juntamente com os irmãos, para a gente contribuir um pouquinho com a palavra de Deus. Deus possa nos usar nesta noite para falar com uma igreja em qual Ele comprou com o seu sangue. Deus abençoe a sua vida e o seu coração possa nessa noite ser um terreno fértil para que a palavra de Deus seja plantada na nossa vida. Amém, queridos? Nos foi passado um tema que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. E a palavra de Deus nos diz assim: e disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Diga amém. Amém. Meus irmãos, é muito importante quando nós pregadores vamos ministrar um texto dessa grandeza. Eu já de antemão parabenizo o ministério por escolher um tema tão pertinente, um tema tão relevante no contexto em que vivemos, no mundo em que vivemos. Esse mundo precisa de Jesus. Aleluia. E quando nós nos deparamos com esse mandamento, o texto ele é imperativo, o ide, o verbo ir, ele nos leva a entender e a meditar em alguns princípios que nós temos que colocar em nosso coração, irmãos, para a gente entender a vontade de Deus quando nos relacionamos com o Evangelho. A palavra de Deus que nós lemos, ela diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho, ele é uma boa notícia. O sentido original no qual ele foi escrito no grego
é uma novidade, é algo novo. Por que é algo novo? Porque Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel, um antigo pacto conhecido como Antigo Testamento, Antiga Aliança, Antigo Concerto. E esta antiga aliança, o escritor de Hebreus disse que ela não foi perfeita. E porque se ela tivesse sido perfeita, não haveria a necessidade ou lugar para uma nova aliança. Mas Deus, pela sua grande misericórdia, olhou para a humanidade caída, para a humanidade perversa. A carta de Paulo aos Efésios diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Deus vendo o homem caído, Deus olhando para a nossa natureza, Deus então decide enviar a Cristo Jesus nesta terra. O Deus encarnado pisa aos pés nesta terra para sentir as nossas dores. Jesus veio sentir a sua dor, Jesus veio sentir a minha dor, Jesus veio sentir tudo aquilo que os homens tinham como dificuldade para servir a Deus. Então a palavra de Deus nos diz que Ele então funda este evangelho, esta boa notícia. O evangelho é uma boa notícia, porém ela é uma notícia que não agrada a todas as pessoas. Porque quando nós falamos de evangelho, nós temos que analisar qual é o conteúdo desta boa notícia. Nós estamos sempre com o nosso coração feliz quando recebemos uma notícia boa. Alguém aqui gosta de notícia ruim, irmãos? Ninguém gosta. Não vou nem perguntar se alguém gosta, porque ninguém gosta. Mas alguém gosta de notícia boa, de receber uma notícia boa. A gente glorifica a Deus quando as notícias boas chegam para nós, não é verdade? E Deus nos escolheu para entregar boas notícias às pessoas que continuam caídas, que continuam mortas em seus delitos e pecados. Jesus nos deu vários exemplos de evangelismo, a forma correta de se evangelizar. A princípio, o evangelista ou aquele que evangeliza, ele acima de tudo, ele tem comprometimento, ele tem compromisso com o evangelho, ele não tem compromisso com pessoas. Por quê? Porque o evangelho, segundo o escritor de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz que ele é uma espada. E a palavra de Deus, o evangelho como espada, ele penetra até a divisão da alma e do espírito do indivíduo. Ele penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas. E este evangelho, ele é apto, ele tem aptidão, ele é um evangelho vivo. Ele consegue discernir, ele consegue compreender as intenções do coração de quem está recebendo esta boa notícia. Agora é importante, e eu vim aqui nesta noite, como quem tem compromisso com o evangelho, dizer algo para você. O apóstolo Paulo, no capítulo 9, no verso 16, a Bíblia nos diz, em todo o seu contexto, que nós não somos obrigados a nada. Mas a partir do momento em que nós aceitamos o evangelho na nossa vida, nós passamos a ter um compromisso com ele. E Paulo diz assim: olha, a pregação do evangelho a mim me foi imposta. Se eu prego o evangelho, eu prego por quê? Porque o evangelho entrou na minha vida de uma forma, até mesmo os irmãos conhecem um pouco da história de Paulo, sabe que Paulo teve um encontro genuíno, porém muito duro com Cristo Jesus. Ele teve um encontro muito difícil. Então Paulo diz assim: a mim me foi imposta esta obrigação. A obrigação ao qual Paulo se refere é de pregar o evangelho. Aí ele diz assim: e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Aí eu vim aqui dizer para você nesta noite que a ti também, como evangelista, te foi imposta uma obrigação de pregar o evangelho. E eu vou continuar dizendo assim: olha, ai de ti se não pregar o evangelho de Jesus. Quantos pregadores, evangelistas que nós temos aqui nesta noite? Levante a mão, Senhor. Amém, queridos? Agora, eu quero ainda parafrasear esse texto que eu li em Romanos, no capítulo 10, bem rapidinho. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo 10, a partir do verso 14, para a gente entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Capítulo 10 de Romanos, carta de Paulo também, no capítulo 10, a partir do verso 14. A palavra de Deus diz assim, preste bem atenção, irmãos.
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Aí diz assim, olha, e como crerão naquele de quem nada ouvirão? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Olha só, quão formosos são os pés daquele que tem o evangelho nos lábios, daquele que sabe falar de Jesus. Tem muita gente, irmãos, querendo evangelizar, mas eles mesmos precisam ser evangelizados. Tem muita gente querendo evangelizar, mas não vem para a escola bíblica dominical aprender os princípios da fé cristã. Eu vim aqui nesta noite para falar o que Deus mandou falar. Eu tenho compromisso com o evangelho. Tem muita gente querendo, irmãos, pregar, evangelizar, ganhar o mundo inteiro, mas ainda não ganhou sua casa. Tem muita gente querendo pregar para todo mundo, mas não pregou ainda para os filhos, não pregou ainda para a esposa, não pregou ainda para o vizinho, mas tem sonho de fazer missões. Irmãos, o texto diz, ide e pregai o evangelho. A maior de todas as missões que o evangelho pode alcançar, em primeiro lugar, é a nossa casa, a nossa família. Porque o texto diz que quem não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé, e é pior do que o infiel. Ora, se eu recebo o evangelho, eu tenho que dar o evangelho. Eu não posso reter o remédio. Evangelho, boa nova, é remédio para o doente. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu simplificar isso para você entender. Você tem o remédio na sua mão, aí você passa perto de um doente e você tem o remédio para ele. Quem conhece o evangelho e não prega é igualmente aquele que tem o remédio e não dá para o doente. Se eu fizesse uma pergunta para você assim, se você conhecesse alguém doente, está no terminal, e você tivesse o remédio para dar para ele viver, para ele voltar à saúde dele, você dava ou você retinha o remédio? Tem muito crente, irmãos, olha, tem muito crente que não entendeu o sentido de ai de mim se eu não pregar o evangelho. Crente precisa saber de algo, que o evangelho é remédio, e o remédio precisa fazer efeito na vida de um doente. Uma pessoa que está sem Jesus, ele é enfermo, ele é doente. Uma pessoa que está sem Cristo, sem o evangelho na vida dele, ele está com a sua alma enfermada, ele está com a sua alma doente. Aí Jesus diz assim, pegue o remédio e dê para o doente. Pegue o remédio e dê. Alguns exemplos, eu quero falar bem rapidinho, até porque meu tempo é curto, mas quero trazer aqui alguns exemplos de evangelismo que foram perfeitos, dado por Jesus. Em nenhum momento Jesus passou a mão na cabeça de ninguém, mas em nenhum momento também ele foi grosso, em nenhum momento ele anunciou de uma forma primária o inferno na vida das pessoas. Não, Jesus sempre entrou com remédio para a doença certa. Por exemplo, em João capítulo 3, Jesus vai conversar com Nicodemos, um enfermo, um doente, um fariseu, um hipócrita. Era um dos principais da sinagoga. Ele chega para Jesus e diz, mestre, sei que és. Ele diz assim, Senhor, sei que é mestre em Israel, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Aí Jesus vai dar o remédio para ele. Diz assim, você precisa nascer de novo. Nicodemos dá um passo para trás e diz assim, mas como assim nascer de novo? Jesus diz assim, você precisa nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Olha, irmãos, quando nós imaginamos o que é nascer do Espírito, é só alguém analisar, olhar, entender as sagradas letras. Jesus falou, as minhas palavras são Espírito e vida. Olha, Nicodemos, eu te dou o remédio, rapaz. Beba desse remédio. Nicodemos não estava entendendo absolutamente nada. Porque muitas vezes
quando nós aplicamos o remédio que é o Evangelho, as pessoas têm contrações, têm reações difíceis. Elas não conseguem aceitar que aquele dali é a indicação correta. Sabe por quê? Porque geralmente as pessoas, quando elas estão enfermas, muitas vezes o Evangelho vem para sarar, ou na maioria das vezes para sarar, para curar, para arrancar o câncer, para arrancar o tumor, para arrancar aquilo que é maligno, que nós chamamos de pecado. Mas para fazer isso muitas vezes dói. Não existe uma vida convertida, não existe conversão sem renúncia. E o Evangelho que ele propõe é renúncia. Quem fuma não fuma mais, diz o Evangelho. Quem bebe não bebe mais, diz o Evangelho. Quem se prostituía não se prostitui mais, diz o Evangelho. Quem era carnal não pode mais ser carnal, mas tem que ser espiritual, diz o Evangelho. E isso, irmãos, muitas pessoas não conseguem entender, não conseguem aceitar. E Nicodemos falou assim: mas como pode ser isso? Como que pode acontecer isso? Jesus falou assim: homem, eu estou falando contigo a nível terreno, a nível natural, tu não está entendendo nada. Imagina se eu falar de coisas espirituais. Irmãos, nós que temos o Evangelho na nossa vida, nós precisamos ser espirituais. Como que pode alguém querer pregar o Evangelho, mas não ler o Evangelho? Como pode alguém querer pregar o Evangelho, mas não tem leitura bíblica, não tem devocional com Deus, não tem prazer em estar na escola bíblica dominical, não tem prazer em vir para os cultos de ensino, e quer pregar o Evangelho? Ai, irmãos, a Bíblia diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não anunciar as verdades de Deus. Em nenhum momento, irmãos, em nenhum momento Jesus passa a mão na cabeça de ninguém, nem na sua e nem na minha. E às vezes nós somos colocados no estreito para entender o propósito de Deus. É no estreito. Jesus, ele entra com amor. Jesus, ele entra na nossa vida, irmãos, com uma dedicação, com um carinho muito grande. Mas ele não abre mão dos pressupostos da sua palavra. Ele não abre mão de que o Evangelho seja cumprido conforme ele é, conforme ele foi escrito. Nicodemos não entendeu nada. No capítulo 4, Jesus vai passar por Samaria. Ele encontra aquela mulher no poço, uma samaritana. E Jesus então vai ali conversar com aquela mulher já estranha. Jesus, um judeu, conversar com o samaritano. E Jesus falou assim: eu vim aqui apresentar uma boa notícia para você. Eu vim te dar uma boa notícia. Por quê? Porque a mulher era rejeitada. Quantas e quantas pessoas não se sentem rejeitadas precisando de Jesus? Quantas e quantas pessoas não estão abandonadas esperando por Jesus? Quantas e quantas pessoas hoje estão perdidas, desiludidas, angustiadas, deprimidas, cabisbaixo, com sentimento de derrota, esperando um evangelista como você e como eu e levar o remédio para ela? Quantas vezes nós saímos de culto como esse e temos a oportunidade de falar de Jesus e a gente finge que não está vendo? Quantas vezes Deus colocou pessoas na sua vida? Quantas vezes Deus colocou pessoas para você evangelizar e você pensou que não era para você fazer isso? Deve aparecer outro que evangeliza. Jesus se assenta com aquela mulher para falar sobre graça. Quantos crentes não sabem o que é graça, irmãos? Porque Jesus olha para aquela mulher e fala: dá-me de beber. A mulher completamente natural. Deixa eu dizer uma coisa: quando você for pregar o Evangelho, você vai encontrar com pessoas naturais, completamente materialistas, completamente humanizadas. E você, se você não for espiritual, você perde. Aquela mulher samaritana, ela é completamente natural. Ela olhou para Jesus e falou assim: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. E Jesus disse para ela assim: preste bem atenção. Quando você conversar com alguém natural, você diz assim: olha, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, olha, se tu conheceras o dom é graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça. Aí Jesus estava dizendo assim: mulher, desfrute dos benefícios da graça. Se tu conheceras o dom da graça, se
se tu conheceras o dom de Deus, se tu soubesse quem está falando contigo, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Gente morrendo de sede. Tem gente morrendo de sede. Aí você vira para mim e fala: pastor, mas onde tem essa água da vida? Foi a pergunta da mulher. Jesus disse, irmãos, que quando nós bebemos do Evangelho, Rodrigo, sabe o que acontece em nós? Preste atenção. Hoje vai sair daqui pessoas com a fonte no seu interior. Quantos querem a fonte da água da vida aqui? Olha, irmãos, Jesus falou assim: ó, se tu beber desta água, tu torna a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, o Evangelho vai fazer dentro de você nascer uma fonte que vai jorrar, que vai jorrar, que vai jorrar para a vida eterna. Você está entendendo isso? Jesus quer que dentro de você haja uma fonte. Fonte é o lugar da nascente, onde não para. Quanto mais você busca, mais tem. As pessoas podem buscar o Evangelho na sua fonte. Quantos aqui já beberam desta fonte? Quantos já beberam desta água? Jesus falou que quem bebe da água que Ele dá, nasce uma fonte dentro de si. Irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos abrir a nossa mente, os nossos olhos espirituais nesta noite, o nosso coração. Você não é crente à toa. Você não foi chamado para ficar sentado em banco. Não existe crente de banco. Não existe crente sem ministério, irmão. Não existe crente que só vem para a igreja, vai para casa, só vem para a igreja, vai para casa, só vem para a igreja, vai para casa. Não, vós sois geração eleita, vós sois sacerdócio real, vós sois nação santa, para que anuncie as grandezas de Deus. É isso que Deus te chamou. E às vezes muitos estão fazendo vista grossa. Sempre que Jesus tem poder, meu irmão, Deus vai te cobrar, viu? Deus vai te cobrar e Ele cobra. Nós somos uma geração. Sabe qual é a nossa geração, pastor Zé Bezerra? É aquela geração que só conhece um atributo de Deus. Isso é um castigo, irmãos, para uma pessoa. Só conhece um atributo de Deus. Só o atributo do amor. Deus é amor. Olha, Deus conhece suas lutas. Deus conhece seu sofrimento. Olha, Deus tem visto suas lágrimas. Tem mesmo. Só que Ele também é Deus de justiça. Glória a Deus. Deus está de olho em você, viu? Deus sabe se você está andando no caminho certo. Você fala que se sente derrotado. Você está lendo Bíblia. Deus sabe que você está lendo Bíblia. Está orando. Está consagrando. O que é que você está pensando? O que é que tem na sua mente? O que é que tem no seu coração? Deus também cobra isso de nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ai, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus é que tu saia para evangelizar, querido. A vontade de Deus é que você saia pelos vilarejos, pelos becos, e diga assim: olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus quer ter uma aliança contigo. Jesus morreu na cruz do Calvário por ti. Ele verteu sangue inocente por ti. É isso que Deus quer que você faça. Ele te chamou para isso. Ele te chamou para isso. Você está escondendo o remédio do doente. Hoje Deus vai te entregar nas tuas mãos azeite e vinho. Crente tem que andar com unção. Evangelho sem unção não serve para nada. A pessoa ouve o Evangelho quando ela não tem unção, não acontece nada na vida dela. A espada ela tem que ser banhada a óleo do Espírito. Óleo do Espírito.
Jesus em nenhum momento, irmãos, Jesus em nenhum momento obrigou ninguém a fazer nada. Alguém está aqui nesta noite obrigado? Quem veio aqui por obrigação? Ninguém. Eu ouvi até gente dizer assim: pastor, hoje eu vou lá no culto ouvir uma palavra. Falei, amém, é de Deus. Vai mesmo que Deus vai te pegar hoje. Vai mesmo que Deus vai te pegar hoje. Aí Deus falou assim: meu filho, diga assim para a igreja: olha, ai da igreja se não pregar o evangelho. É de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu reter o remédio para o doente. Irmãos, evangelho é remédio para a nossa alma. Evangelho é remédio para a nossa alma. Todos aqui precisam de remédio. Nós precisamos todos os dias. Irmãos, em algum momento da sua vida, Deus vai te colocar à prova nisso daqui que eu estou pregando. Em algum momento da sua história, Deus vai te colocar à prova. A unção de Deus foi derramada sobre você. Olha, a Bíblia diz assim: não desprezes o dom de Deus. Olha, irmão, sabe o que significa? Não despreze a graça de Deus, o qual te foi dada. E tem muito crente, eu tenho que falar. Tem muito crente brincando de ser crente, brincando, achando que não é com ele. O mundo está descambando para o inferno. E tem muito crente assim: ó, não é comigo não. Não é comigo não, deve ter outro para evangelizar ele. Esse aí não é evangelismo não, misericórdia. Engraçado que tem gente que só quer evangelizar quem gosta. Tem gente que só quer evangelizar em lugar bom. Tem gente que não quer fazer nenhum esforço para sair do lugar, para ir para um lugar mais distante para levar a palavra de Jesus. Pô, Deus te chamou para isso, querido. Tu pensa que ser crente é o quê? Ser crente é se entregar, é viver para Jesus. É como Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu. Agora já não é mais a minha vontade. Agora já não é mais meus desejos. Agora já não sou eu quem vou, é Jesus quem envia. Irmãos, olha, Pedro, Jesus conversando com Pedro, disse assim: Pedro, olha, quando tu era mais moço, quando tu era mais jovem, tu te cingias a ti mesmo, tu andava por onde tu queria. Agora que o evangelho entrou em tu, olha, muitos te cingirão a ti e te levarão para lugares que tu não quer ir. Ei, Deus pode te mandar para um lugar que você não quer ir. Você vai dizer que não vai? Manda quem pode, obedece. Quem é crente que obedece, irmão? Tem crente que não tem juízo. Tem crente sem juízo, pastor. Ele manda quem pode, nosso Pai, e obedece quem é crente, quem é obediente. Sabe, nós somos colocados à prova. Porque para nós darmos o remédio, ele tem que ter funcionado em nós primeiro. Ele tem que fazer efeito na nossa vida. Nós temos que ser curados pelo Espírito de Deus. Como que alguém doente vai querer curar o doente? Então esse evangelho ele tem que sarar a nossa alma. Nós temos que estar em paz com este evangelho. Ainda que ele nos fira, ainda que ele nos machuque, porque o evangelho machuca, viu? Não pense você que o evangelho não machuca, não, que o evangelho machuca. Tem hora que ele te coloca no estreito, tem hora que ele te aperta, tem hora que ele faz você gemer. 2 semanas atrás, 3 semanas, eu chorei, eu gemi diante de Deus. Eu sei por que eu estou pregando, eu sei por que eu estou falando. Tem hora que o evangelho aperta a gente, espreme. Ai, irmãos, como dói. E como dói você olhar para o evangelho e falar: agora eu preciso dele, agora eu preciso que ele funcione na minha vida. Mas pela misericórdia de Deus ele funciona. Pela graça de Deus ele funciona. Olha, irmãos, você pode ser colocado à prova com o evangelho. Não é legal a gente estar aqui
É ou não é? Congresso. Sei que já 2 pessoas já pregou. Foi bênção. Nós estamos aqui no 3º dia, não é isso, pastor? Não é bom estar aqui, irmãos? É bom. A gente está aqui tão gostoso, ventilador, um ventinho gostoso, um calor do Espírito gostoso, vendo esses irmãos tudo bonito aí, tudo cheio de Jesus na vida. É bom demais. É bom demais. Mas a Bíblia diz lá em Efésios, a Bíblia diz assim, olha, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais suportar o dia mau. O dia mau. Revesti-vos, pois, do Evangelho. O que é a armadura de Deus? Se não o Evangelho. Por quê? Porque quando você entra no estreito, aí você vai olhar para o Evangelho, Jesus vai dizer assim, eis que estou convosco todos os dias. Aí você já fala assim, opa, Jesus está comigo. Mas está doendo. Está doendo. Mas eu estou contigo, meu filho. Jesus está machucando. É assim mesmo. Jesus está doendo demais. Foi assim mesmo. Suporta. No mundo tereis aflições. Suporta. 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 Chegou um grupinho para Jesus. Vai colocar Jesus à prova. Lá em Lucas 10. E fizeram uma pergunta, pastor, que muitos podem te fazer. E é aqui que eu quero entrar, irmãos, em um ponto importante desta mensagem. Olharam para Jesus e falaram assim, mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus foi evangelizar ele. Pense, se um ímpio hoje, alguém que não conhece a Deus, chegar para você, e fizer a mesma pergunta, irmão, irmã, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo, para ter a vida eterna? O que você ia falar para ele? Por onde que você ia começar? Tem gente que evangeliza assim, olha, se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Aí o cara fala, o quê? Dá um passo para trás. Ele mentiu? Não. Mas o Evangelho não propõe isso. O Evangelho não propõe julgamento. O Evangelho não propõe condenação. Os discípulos em determinado momento chegou para Jesus e falou assim, Senhor, esse pessoal está perturbando a gente, permita-nos que nós façamos como Elias, que desça fogo do céu e consuma essa raça ruim. Jesus olhou e falou assim, você acha mesmo que eu vim destruir a vida dos homens, né? Eu vim foi salvar a vida dos homens. Salvar. E quem ele vai usar para salvar? É você. É você. É você que vai ajudar a povoar os céus. É você que Deus escolheu. Você não está aqui à toa, não. Deus te chamou aqui para você entender que o remédio hoje está nas suas mãos e que está cheio de gente doente de fora. Aí Jesus olhou para ele e falou, você conhece os mandamentos? Aí ele falou assim, mas a gente conhece, amará o Senhor